participação da fonte da adoração, né? Nem sempre temos o privilégio, numa terça-feira, tê-las, por isso que a gente está aproveitando bem hoje. Louva a Deus pelo casal, amém? Que está ali atrás, que Deus abençoe. Muito bom recebê-los aqui. O irmão Josivaldo, que está acompanhando aqui o presbítero Márcio Bogé, ali da IDM Beticá. E o Giovanni, amém, que está retornando à casa depois do acidente, da cirurgia, está retornando aqui. Os irmãos podem aplaudir o Senhor pela vida deles. Amém. Que Deus abençoe. Está conosco o Ricardo Nazário, ali da IDM Siquém, ali do Estreito. Pedimos oração pelo seu filho, o Eliasaf. Já está um bom tempo ali hospitalizado, retornou ao hospital novamente, com uma infecção, uma febre que ainda não conseguiram diagnosticar e tem gerado em nós uma certa apreensão e com certeza com mais intensidade aos pais. Vamos orar para Deus dar graça, Deus curar, e quem sabe não é hoje o dia da cura do Eliasaf. Amém? Me diminui um pouco só o meu retorno, que está dando um pouco de microfonia, um pouquinho só. Hoje nós estamos concluindo a nossa declaração de fé e queríamos falar porque somos, porque participamos, porque integramos a Igreja de Deus Missionária. Por que que ela é chamada uma igreja no caminho? Neste final de semana, estamos celebrando 22 anos de história de evangelismo e missões nesta cidade, nessa região, nesse estado e em outras cidades e estados adjacentes. A Igreja de Deus tem como proposta uma igreja dentro das linhas do equilíbrio, E com isso nós primamos por algumas coisas que julgamos elas serem necessárias. Não é somente importantes, é necessárias. Porque é a Igreja de Deus Missionária? Porque esse nome foi dado devido a um coração de seus líderes regionais serem movidos por um sentimento profundo de missões. A Igreja de Deus, ela não é fundada em Parnaíba ou plantada como origem aqui. Ela vem já de há muito tempo nesta nação. Ela é a origem do avivamento do país de Gales em 1904. Chegara no Brasil, entrando pelo Paraná, sendo muito forte no norte de Minas, São Paulo, bem como no Espírito Santo, no sul da Bahia. Aprove Deus um grupo de irmãos trazê-lo a Teresina há 25 anos. E, consequentemente, ser Parnaíba uma das cidades importantes do estado, fomos convidados e desafiados a plantar esta igreja há 22 anos nesta cidade. Numa reunião onde contávamos com um grupo de 8 pessoas, comigo, a esposa Adriana, que morava conosco, o irmão Juvenal, a irmã Oseli, a irmã Araci, Abraão, Antônio Abraão, e a irmã Dulcineia e o irmão Manuel Doca. E com eles veio para essa reunião o pastor Lacé Gustavo, que era então pastor
da Assembleia de Deus, lá da Igreja de Deus Missionária, lá do centro de Teresina. Hoje ele pastoreia igreja na Suécia e na Noruega. Depois desta reunião, começara o desafio de evangelismo, de missões, plantando uma visão missionária, uma igreja com uma proposta evangelística. E o versículo que foi lido naquela primeira reunião está em 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o verso de número 9. 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso de número 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso de número 9. Este é o versículo que ficou registrado na ata da nossa primeira reunião. Porque uma grande e eficaz porta, ou uma porta grande e eficaz, se me abriu, e há muitos adversários. A igreja de Deus, ela tem como estandarte do seu nome uma igreja no caminho. Compreendo que ela só tem a autoridade da sua existência porque está em Jesus, porque está em Cristo. Ela segue a Cristo, tem Cristo como modelo primal e mais que necessário. Segue os passos de Cristo, o exemplo de Cristo, a proposta de Cristo, as ordenanças de Cristo. Quando ele falara em João capítulo 14 e o verso de número 6, eu sou o caminho, artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Com esta proposta, a igreja de Deus tem em seu bojo doutrinário de exigência. Quais são elas, pastor? Primeiro, viver a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. O crente, ele tem como dever meditar na palavra todo dia. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A verdadeira busca de espiritualidade, a fortificação para a esperança, a fortificação para a nossa fé, ter um exemplo do genuíno e verdadeiro amor, desfrutarmos a essência de uma vida eterna, só é encontrada na palavra de Deus, só é encontrada na Bíblia Sagrada, o Logos revelado de Deus. Por isso temos esta como proposta: viver a palavra de Deus. Estamos edificados
focados nesta palavra, primamos pela palavra, pregamos a palavra, vivemos a palavra. Por isso que é ordenado que o líder da igreja, o pregador da igreja, o ministro da igreja, ele tem que ler Bíblia, tem que comer Bíblia, tem que pregar Bíblia, tem que ter a Bíblia como seu principal livro de cabeceira. Quando um obreiro chegar para mim: ah, pastor, eu li tal, li livro tal, eu li livro tal, eu digo: você leu a Bíblia? Você tem procurado ler a Bíblia? Porque você pode ter quais livros? Temos livros bons. Eu sou escritor, tenho livros e recomendo que você compre Redenção. Mas eu quero dizer para você: não tem livro na terra maior, melhor, mais excelente e especial do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Em Mateus no capítulo 7, verso 24 a 29, encontramos Jesus dando este esclarecer. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao insensato, ao louco, ao imprudente, que edifica a sua casa sobre a areia. As mesmas consequências, os mesmos males, os mesmos destempéries que levantam contra a casa que é edificada sobre a rocha, também levantam contra a casa edificada sobre a areia. Só que os finais destas moradias são diferentes. O que é edificado sobre a areia cai, é grande a sua ruína, mas o que é edificado sobre a rocha permanece. Assim é a proposta da Igreja de Deus missionária: ter todos os seus planos, projetos, alvos e desejos, anseios edificados na palavra de Deus. Tiago nos adverte no capítulo 1, o verso 22, a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque isto nós estaríamos enganando a nós mesmos, nós mesmos estaremos furtando os nossos próprios destinos. Então recomendam: sede cumpridores, cumpra a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: porque esta escritura na sua totalidade, toda escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Eu não preciso dizer: eu não gosto disso, só gosto daquilo acolá, eu vou procurar somente esse texto para mim, eu não gosto desse livro, esse livro eu não preciso dele. Não, é toda a escritura, ela tem por finalidade fazer-nos perfeitos, levar-nos a um entendimento que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o seu tema central. Quem pode dar glória a Deus? Quem tem a Bíblia como bússola, quem tem a Bíblia como porto seguro, quem tem a Bíblia como luz, jamais se perde, jamais afunda no mar da desgraça e jamais caminha pelas trevas do pecado,
Pelo contrário, ele caminha na luz, caminha iluminado para morar e contemplar a face gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ler e viver a Bíblia Sagrada é ser conduzido pelo Espírito Santo. A vida cristã verdadeira é guiada pela leitura da palavra de Deus, pela oração, pela comunhão eclesial, a comunhão da igreja, e pela uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos compreender que não teremos força para subsistir, para ficarmos de pé, se não for alimentados pela palavra de Deus. A minha mãe, ela teve muito cuidado comigo. Antes de qualquer livro, seja eles qual for, a minha mãe diz assim: leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia toda, e precisa ter toda a Bíblia como a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia toda e ter toda a Bíblia como alimento espiritual para você. Você precisa ler a Bíblia toda e ter toda a Bíblia como verdade absoluta para a tua vida. Você precisa ler toda a Bíblia toda e ter toda a Bíblia como a voz dos céus para o teu coração. O amor a Deus leva ao profundo estudo da palavra de Deus com amor. Esse amor leva o cristão a anunciar boas novas, tirando da Bíblia Sagrada a palavra. Não é sonho, não é revelação, não é experiência da vida, não é testemunho. Não. Você pode pegar qualquer crente e botar para ele testemunhar um milagre aqui hoje. Você vai dar glória a Deus. Ele vai dar o mesmo milagre na próxima terça-feira. As glórias a Deus vai ser menos com os que estavam presentes da terça-feira. Se ele for dar outro milagre, encontrar o mesmo milagre na outra terça-feira, você vai dizer: de novo. De novo. Agora eu digo para você: pode pegar a Bíblia Sagrada, pode pregar Zaqueu neste mês, Zaqueu no mês que vem, Zaqueu no outro mês, Zaqueu no outro mês. Você não vai abusar, porque, pastor, a palavra é viva. Ela é viva. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aonde a medicina não vai, a palavra vai. Aonde o psicólogo não vai, a palavra vai. Aonde o psicanalista não vai, a palavra vai. Aonde o pastor, o padre, o bispo, o cardeal, o apóstolo não vai, a palavra vai. Aonde o sensitivo não vai, a palavra vai. Ela é poderosa e penetrante. Quanto mais eu tenho a palavra, mais eu tenho Deus, porque Ele é o Deus da palavra. Você pode dar glória a Deus por isso. Uma outra proposta da Igreja de Deus Missionária é viver a unção do Espírito Santo. Precisamos compreender que nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja, para ser uma igreja dentro de um nível de equilíbrio, ela precisa ter a palavra de Deus como necessidade absoluta da sua alimentação e ter o Espírito Santo em sua vida, porque Ele é que é o intérprete desta palavra. É o intérprete desta palavra.
Bíblia sem unção, muitas vezes não deixa de ser verdade que açoita, que agride, mas a unção sem a Bíblia muitas vezes leva para você para desvários e caminhos que levam muitas vezes a afundar e a se perder. Quando você tem Bíblia e unção, uma das coisas certas são remos dos dois lados e o destino de chegada está seguro. Por quê, pastor? Porque Ele é quem inspira a palavra, é Ele quem interpreta a palavra, é Ele que traz a revelação da palavra, e quando compreendemos isso, as coisas se tornam mais fáceis. Bíblia, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Quando Jesus começara o seu ministério, ele declarara com vívida expressão: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus é o verbo, mas ele declarou que ele estava ungido pelo Espírito Santo para evangelizar. Ele enviou a curar e quebrantado de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, o verso 20, lemos a respeito desta unção: porém sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. É pelo Espírito Santo, na palavra, que a verdade é revelada. É pelo Espírito Santo, na palavra, que as portas do entendimento são abertas. É pelo Espírito Santo, na palavra, que os mistérios e os segredos de Deus são dados ao seu povo. É pelo Espírito Santo, na palavra, que podemos desfrutar os céus aqui. Estou certo? Eu me recordo que quando a gente discute com meus manos, sempre diz assim: estou fechado com a palavra, estou fechado. Estou fechado com isso, estou fechado com esse versículo, eu estou fechado com esse texto, eu estou fechado com esta referência, eu estou fechado com a palavra. Por quê? Porque ela não é verdade quando eu entendo, ela não é verdade quando me é dado. Não, ela é verdade sublime, ela é verdade absoluta. O que ela quer é simplesmente que você se aproprie dela. Se aproprie dela. Na verdade, nós não vamos entender tudo, mas preciso confiar. Eu preciso confiar. Esta deve ser a proposta. Percebemos que para algumas verdades da Bíblia, apesar de termos uma crença espiritual, temos uma aceitação sem profundidade. Pastor, eu creio que a Bíblia é verdade, mas aceita sem profundidade. Pastor, eu acredito que o que o senhor prega é bênção, mas não tem uma aceitação total. Cremos que o Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo, está em nós, mas vivemos como se não tivesse. Até falamos que somos pentecostais, não temos dificuldade de expressar nossas emoções, mas quando é para experimentar na prática essa convicção, não se apresenta. Não se apresenta. Eu preciso compreender uma coisa: a unção, ela é ilimitada e infinita, porque o Deus que libera é assim também. Ele é infinito e ilimitado. Esta prática que a Igreja de Deus Missionária tem como proposta do poder na unção do Espírito, eu quero dizer que é a arte de se apropriar
continuamente por meio da fé na palavra do poder de Deus, colocando à disposição disso nas atividades, nas lutas, nos mais variados ministérios da igreja, reconhecendo nossas limitações, nossas fragilidades, mas também reconhecemos a nossa dependência, que é pelo Espírito Santo em nossas vidas que o Senhor faz proeza, que o Senhor vai fazer proeza. Você pode dizer amém? A unção, amados, é um derramar de Deus, é algo sobrenatural, é celestial, inusitado, que ocorre quando o Espírito Santo, com seu poder, vem numa medida generosa sobre aqueles que creem. Receber a unção do Espírito Santo é a experiência de se receber esse revestimento de poder que já pregamos e ensinamos no quarto ponto, no quarto ponto que foi ministrado aqui na declaração de fé. A unção é a capacitação sobrenatural de Deus em nós. É a própria presença de Deus naquilo que fazemos para Ele. A unção nos capacita, nos dá habilidade espiritual. A unção de Deus nos capacita a fazermos aquilo que naturalmente não conseguimos fazer. Na unção há ousadia, há intrepidez, há uma coragem sobrenatural. Aconteceu algo tremendo no interior, na região do Gado Magro. Uma turma toda eufórica, toda tomada da conquista ali. E na reunião, parece que foi nessa reunião que passara nessa semana, estavam ministrando lá, de repente, houve uma manifestação de demônio. Aí o Francisco, filho, chamado de Cheiroso, aí disse: notamos que todo mundo está assim, com medo, todo mundo com medo. E, o Danival tomou a iniciativa na autoridade para expulsar demônio. Foi um rebuliço, manifestou lá fora, outros vomitando lá fora. E ele disse assim: eu compreendi que Jesus faz. É só você agir. O Senhor faz. É a unção que dá esta ousadia. É a unção que move. Quando nós compreendemos isso, significa que estamos na dependência do Espírito. É Ele que move em nossa vida. Os missionários chegaram lá ontem, tivemos deixando, fomos para o culto lá do Souvenir, lá com o irmão Francisco Olivinda, uma igreja lotada dos irmãos ali presente. O senhor idoso, Francisco, esqueci o nome, Francisco Duca, 82 anos, nasceu lá, nunca saiu de lá para viver em lugar nenhum. A cidade mais longe que ele visitou foi Lusiânia, lá perto de Brasília, para visitar a filha e os netos. Quando começou o trabalho lá, que começaram a construir a igreja, ele me chamou e disse assim: eu fiz uma promessa de não perder um culto, assisti todos os cultos. Eu vim aqui pedir desculpa para você, porque realizaram um culto na segunda-feira aqui. Quando eu vim saber, já tinha acabado, porque faltou energia, choveu muito, e eu perdi esse. Quando me falaram que o senhor estava vindo para cá, eu estava fazendo um tratamento na visão de Parnaíba, eu disse: eu preciso ir lá, para ouvir esse homem. Está lá dentro. Um lugar que não tem igreja nenhuma. De repente o Espírito Santo começa a trabalhar em lares lá. Vidas que não queriam nada com Deus. Nada com Deus. Hoje testificam Deus na sua vida.
porque é o Espírito Santo que faz isso. E precisamos estar cheio disso, como diz a Cassiane, né? Pense na unção, veja a unção, pregue a unção, louve na unção, sinta a unção, ande na unção. É essa a proposta. Amém? É essa a proposta. Uma outra proposta da igreja é ter suas atividades com decência e ordem. Suas atividades com decência e ordem. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 40, o apóstolo Paulo, advertindo uma igreja dita espiritual, ele diz: portanto, façam tudo com decência e ordem. Decência significa respeito aos bons costumes, honestidade, dignidade nas maneiras. Alguns sinônimos de decência alargam seu conceito, como decoro, dignidade, honestidade, honradez, integridade, probidade, respeitabilidade e seriedade. No texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, foi dado esta ordem aos irmãos da igreja: façam tudo com decência e ordem. Eu quero deixar algumas lições. Primeiro, não há exceções para a prática da decência e da ordem. Não. Quando isso se trata de servo de Deus, deve ser uma necessidade para a sobrevivência. Paulo está escrevendo para os irmãos da cidade de Corinto: é incomparável alguém ser chamado de cristão e gostar da indecência e da desordem. Da desordem. Decência e ordem andam de mãos dadas. Decência e ordem eles vivem de forma inseparável. A desordem não combina com a decência, tampouco a decência com a desordem. A decência e a ordem devem acompanhar as atividades rotineiras daqueles que dizem ser cristãos, daqueles que servem a Deus. Deve estar junto. Façam tudo. Não é só as religiosas, não é só as da igreja, não é só das cerimônias. Não, ele não está separando minha vida de casa com a minha vida na igreja. Ele não está separando a minha vida de trabalho com a minha vida da igreja. Ele não está separando nem o meu lazer. Façam tudo com decência e ordem. Eu quero dizer que nós aqui da igreja levantamos uma bandeira que crente não tem vida secular. Não. Ah, pastor, a vida cristã é assim, minha secular é essa. Não, crente não tem vida secular. O cristão da igreja de Deus Missionária tem vida consagrada. Aonde quer que você esteja, você é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Aonde quer que você esteja, você é o representante, é membro do corpo vivo de Cristo. Aonde quer que você esteja, é identificável que é uma mulher santa e é um homem santo que adora e serve a Deus plenamente. Tudo em todo o tempo que vivemos a fazer deve ser acompanhado de decência e ordem. Muitos até eles fazem isso de forma como se fosse caráter e reputação. Na aparência, uma decência, que é a reputação, e na essência,
certo? Deve ser essa ordem de vida. Ordem de vida. Tem muitas pessoas que na aparência tem uma decência, mas lá na essência é deficiência. Não tem essa eficácia. De fato, alguns vivem uma decência de aparência, mas a pessoa decente não se mostra, antes é notada. Eu encontrei um parafráseo dado por Ronaldo Lindório, um pregador missionário. Ele diz: decente é aquele que é quando ninguém está vendo. Decente. Uma igreja em uma boa ordem vive, se apresenta e cultua com ordem e decência. Com ordem e decência. Nós temos primado aqui na igreja pelas coisas organizadas. Organizadas. Somos questionados até por alguns do excesso da exigência disso. Quando as coisas são organizadas, crescem. Quando as suas organizadas, você tem a forma, não é o controle, a forma da regência do seu desenvolvimento. A igreja missionária propõe ter um ambiente familiar saudável. Ser saudável não é ser perfeito, mas ser saudável, um ambiente saudável. A nova vida em Cristo muda o foco da nossa vida. Nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para a glória de Deus. É aquilo que pregamos domingo, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. É compreender que você agora está vivendo na agenda de Deus. As pessoas sempre são mais importantes do que as coisas e os programas. Desde quando nós começamos a igreja missionária, havia uma preocupação nossa acerca disso. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Eu fui chamado de forma súbita a uma casa de uma família, porque o filho tinha batido o carro. E eu fui chamado, gente, porque quando o filho chegou com o carro batido em casa, o esposo ficou descontrolado. E eu fiquei com medo, o menino quebrou a perna. Eu corri para lá. Cheguei lá, o que foi que aconteceu, rapaz? Está a marca do pé dele na geladeira. Pastor, ele bateu meu carro, pastor, o carro novinho. Eu disse, mas ele teve arranhão? Não, não teve nada não. Rapaz, se Deus o livre, teu filho tivesse quebrado a perna, a coluna, perdido um braço, seu carro valia alguma coisa agora para salvá-lo? Mesmo, né? Gente vale mais do que coisas. Tudo isso que estamos fazendo em organização, em decência, toda essa forma cômoda de nós estarmos juntos, é porque vocês valem mais. Valem mais. Pessoas valem mais. Nos interessa estar bem. Pessoas bem. Muitas vezes se preocupamos tanto com o programa, se preocupamos tanto com as coisas, esquecemos das pessoas. Das pessoas. Quando há um erro, este deve ser
assumido, corrigido juntos. As vitórias também devem ser compartilhadas. Parece que quanto mais pessoas se tem para conviver, mais difícil é conviver com as pessoas. E quanto mais pessoas temos ao nosso redor, mais estamos sozinhos. O ser humano não foi criado para viver só, e muito menos infeliz em meio a muitas pessoas. A solução para sarar os relacionamentos familiares, congregacionais, comunitário, é desarmar as pessoas, é desarmar umas às outras, assumindo uma atitude pacífica perante os conflitos. É preciso encarar a situação com coragem para mudar antes que seja tarde demais. Jesus falou para destruir as obras de Satanás. Malaquias 4,6 diz: para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. As fortalezas que Jesus Cristo veio destruir. A conversão de pais, filhos aos pais, marido e mulher, amigos, irmãos, namorados, e todos mutuamente se dar quando se está num ambiente familiar saudável. O acolhimento está intimamente ligado ao nosso DNA. Como pessoas nascidas de Cristo, as marcas do amor, da misericórdia, do perdão, da bondade, da prática do bem ao próximo, precisam necessariamente fazer parte do DNA da Igreja de Deus Missionária. É essa a proposta. Uma vez um pregador veio pregar aqui, e ele trouxe uma palavra muito calorosa. E na hora da sua ministração, o Carlão veio chorando no final do culto e disse assim: pastor, eu quero lhe contar um sonho. O pastor me chamou e disse: não, isso é besteira. Eu disse: tu vai embora amanhã, infeliz. Ele vai ficar aqui. Ele faz parte da igreja. Ele é minha ovelha. Oh, perdão. Somos uma família. E o que me interessa é compreendermos isso na sua totalidade. Nós somos convocados a sermos pacificadores. Um dos primeiros pontos da cláusula para que receba um crente na igreja, no pacto de membresia, é que ele faça um compromisso pela unidade, pela união, pela vivência mútua entre um e o outro, não fazendo mexerico, nem entrega, nem intriga, nem tal. Tem uma aceitação na comunidade que está inserida. A igreja precisa ser aceitável. Não, pastor, porque o mundo está... Não, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz que a igreja primitiva, ela caía na graça de todo o povo. Ser aceitável, a missão da igreja é preparar o caminho para o estabelecimento do reino de Cristo, e com isso fazer com que o povo aceite. Como é que eu defendo o reino de paz se eu estou em guerra? Como é que eu defendo que eu tenho Jesus na minha vida e eu sou aquele que levanta o atrito? Foi apresentado pelo irmão lá na Praça da Graça, perto da Praça da Graça, onde o Antônio trabalhava com relógio. Aí chegou lá e disse: aqui é o pastor Costa. Eu disse: pastor, meu irmão, pastor. Eu desejava muito conhecer. Que maravilha, meu amado. Que Deus te abençoe. Qual é o nome do irmão? Eu quero só saber do senhor. O senhor é pastor de rosa, o senhor é pregador de rosa e de espinho? Eu disse: nenhum dos dois. Eu preguei a palavra de Deus. Quando as pessoas estão preocupadas em fazer as pessoas se sentirem mal, a proposta do evangelho é fazer as pessoas terem paz. Mensagem de pregadores que dizem: irmão, a mensagem que você vai para casa em paz não é mensagem de Deus. Mensagem de Deus é aquela pessoa que você vai para casa perturbado, não sabendo o que fazer. Isso é mensagem do inferno. A Bíblia Sagrada é muito claro: aonde tem o Espírito do Senhor não tem confusão. Mensagem que você vai para casa não sabendo nem quem você é, que você está pensando que vai para o inferno. Isso não é mensagem de Deus, meu irmão. Mensagem de Deus é aquela que traz vida, que traz
paz, que traz prazer, ousadia e fé. Esta é a mensagem. Pare de ser usados do inimigo para açoitar os outros. Tem pessoas que não podem pegar no microfone, não pode ser um mensageiro, que são arautos do juízo. Se Jesus nem citou o versículo todo, quando ele diz que ele veio para ser juiz, para julgar. Nós somos embaixadores de boas novas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, o quê? A toda criatura, evangelho são boas novas. Me recordo de um velhinho pequeno, magrinho, lá em Lago do Rodrigues. Aí nós estávamos evangelizando, cheguei na casa dele. Ele era todo engraçado. Ele disse: rapaz, estou sabendo que está vendo uns gafanhotos por aí. Eu já estou comprando um bocado de baigon. Olha, pensando que baigon ia matar aqueles gafanhotos do Apocalipse. Matar um bocado de baigon para matar esses gafanhotos. Aí nós estávamos conversando, tal, e já me conhecia. Um grupo de jovens evangelizando. Aí de repente o nozinho diz assim: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Eu digo: me traz outra nova, que essa eu racei. Me traz outra nova, que essa eu racei. O pegador já sabe. O que ele precisa saber é que tem uma porta aberta nos céus. Tem um caminho para o céu. Tem uma saída nos céus. Amém? A igreja missionária propõe ter uma administração financeira transparente. Transparente. Seja quem for, a pessoa, a prestação de conta é crucial. A maneira pela qual a igreja administra suas finanças deve ser completamente transparente. Uma igreja deve estar sempre pronta para demonstrar que os recursos que Deus providenciou estão sendo administrados com sabedoria e inteligência. Procuramos de meios, muitas vezes até levado pelo sentimento mais de contabilista, de administrador. Mas eu quero dizer, a nossa proposta é termos isso com clareza. Eu particularmente não sei quem dizima na igreja. Não sei. Quem sabe isso é um diretor financeiro, são os tesoureiros. Eu não sei quem dizima. Eu sei que quem dizima são os que estão administrando, porque essa é uma prática da igreja, para não colocar um roubador administrando a igreja. Eu não sei, administro. Eu tenho liberdade de falar sobre isso. Eu tenho liberdade de dizer da minha fidelidade dizimária, porque já vem descontado na fonte, não é nem para ser infiel. Então, esta proposta é da igreja. É da igreja. Isso é Deus. Quando nós casamos com a Evanúcia, sabemos disso e temos vivenciado isso. Ter uma igreja com administração financeira transparente, a igreja de Deus missionária tem se esmerado em viver o princípio da moralidade, onde a administração financeira, ao agir, deverá decidir não só entre o legal e o ilegal, entre a conveniente e o inconveniente, entre o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto, entre o fiel e o infiel. Como diz Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós primamos e temos proposta de ter uma liderança equilibrada. Uma liderança equilibrada. Uma liderança equilibrada. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20 diz: irmão, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Quando diz criancinha, mas na malícia, esse talvez seja um dos desequilíbrios maiores que temos. Uma liderança equilibrada traz descanso para o pastor. Uma liderança, não tem coisa pior do que um pastor de igreja resolver problema na sua liderança. Porque a liderança deve ser o braço do pastor, a mão do pastor, a mão do líder para com os demais irmãos. E muitas vezes não é. Não é. Uma liderança desequilibrada traz juízo,
traz desperdício, traz perda, traz dano à congregação. Por isso nós da Igreja Missionária lutamos para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Efésios 4:11 diz: o propósito é que não sejamos mais como criança levada de todo lado pelas ondas, nem jogada para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Induzem ao erro. Eu não posso ter uma liderança de discórdia. Não. Eu não posso ter uma liderança o linguiça, o crente linguiça, é só uma peinha de espírito, mas se triscar fere. Estou chateado, não consigo nem dormir de noite, estou muito magoado. Não! Isso não é equilíbrio, isso não é maturidade. Maturidade. As pessoas que focam os males nas pessoas, as pessoas que vê o problema nas pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra toda a força do mal. Qualquer levante que se ergue, isso não é isso, não, meu irmão, pode ser. Não absorva o perfil, o caráter das pessoas por uma informação negativa de alguém que passa para você. Não! Há uma máxima comigo e a pastora Ivanúcia diz: procuramos sempre a segunda opinião. Segunda opinião. Tem pessoas que são expertas em análise. Não precisa a pessoa falar muita coisa, fala assim: já sei o que ela quer dizer. Já sei, é esse tipo de pessoa que fala assim: já sei quem é. Já tem autoanálise. Não é por aí. Quando falamos de vida espiritual, equilíbrio e amadurecimento, não é um processo espontâneo. É um processo, não é um ato espontâneo, não. Precisa se crescer, se desenvolver. Eu estou em constante crescimento, em constante desenvolvimento, em constante amadurecimento. Muitas coisas que eu fiz no passado me envergonho como líder por atitudes muitas vezes impensadas. Eu procuro ter o equilíbrio para que isso não venha mais a acontecer, porque a nossa proposta é chegar à perfeição, e para se chegar à perfeição não repetir o erro. A Igreja Missionária tem Jesus como modelo de todos os líderes. Definimos que mesmo Jesus possuindo mais poder, sabedoria e compreensão do que qualquer líder poderia desejar, contudo o seu ministério sempre foi servir e incentivar, através dos seus ensinamentos que eram inspirados e desafiadores para uma vida que foi e é para nós o maior exemplo. Concluindo, defender a concórdia e a unidade entre todos os participantes. João 13:34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu amei, vocês devem também amar uns aos outros. Essa deve ser a primária. Essa deve ser a primária. A Igreja Missionária tem a característica de cultivar a concórdia. Concórdia. Debaixo do sangue de Jesus, sem nenhuma audácia, pela instrumentalidade do pastor Ibis, nenhuma igreja em Parnaíba recebe uma diversidade de denominações num culto só, como na Igreja Missionária, no culto de gratidão. Pela misericórdia de Deus, nós temos acesso a todas as igrejas, desde as tradicionais, as históricas, fundamentalistas, pentecostais e não pentecostais, sem nenhum dano. Mas isso não me entristece, não.
Não tenho nenhuma dificuldade acerca disso. A unidade nesta comunhão vai além, vai além. E para fechar, nós temos uma proposta de ter uma igreja com mensagem bíblica, teológica e profética. Bíblica, teológica e profética. Compreendemos que diz 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência. A igreja missionária procura com zelo em suas ministrações uma mensagem bíblica. Bíblica por quê, pastor? Porque tem a Bíblia como sua principal fonte. Teológica por quê, pastor? Porque nós conhecemos o Deus que nós pregamos. Conhecemos o Deus que nós pregamos. E profética, pastor? Porque é uma palavra viva. Amém, amém? É uma palavra viva. Declare isso. Ser cristão é viver o cristianismo incondicionalmente, como seguidor de Jesus. E nós que fazemos parte da igreja, defendemos esta essência e bandeira. Por isso que pedimos que a liderança estivesse aqui hoje, porque esta é a nossa proposta. Ninguém na igreja de Deus missionária, nem o pastor presidente, tem cadeira cativa. Ninguém é vitalício no seu cargo, na sua posição ministerial. Ninguém aqui. Até eu vou para a votação dentro de período. Ninguém aqui. E nós compreendemos, ninguém está numa posição por ser meu amigo, por eu amar, por eu gostar. Não. Se não tiver os perfis adequados dentro para o ministério a que foi inserido, não pode estar lá. Não pode estar lá. Porque nós compreendemos que esta liderança deve estar se encaixada dentro de um equilíbrio e perfil da sua atividade e exigência ministerial. Amém ou não amém? Que Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre. Ser cristão é viver neste mundo causando impacto positivo, marcado pelos princípios do Evangelho em todas as esferas da vida e declarando que Jesus Cristo é o dono, o amo, o Senhor da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre, e quem crê diz amém. Com vocês.